Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó. Com ele cearei, avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus, coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a você se colocar de pé, os que estão aqui, e abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 1. Vamos ver se a gente termina o verso 1 hoje, né? Já, um mês já de verso 1, né? Então vamos lá. Eu vou ler, depois nós estaremos orando. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Oremos. Deus vai falar conosco. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui com um propósito, e um dos propósitos é ouvir a palavra de Deus. É porque Ele quer falar conosco nessa noite. Então, com esta fé, acreditando nisso, ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco segundo a nossa necessidade, meu Pai. Deus, Senhor, através dessa palavra, que o Senhor possa consolar, edificar, Senhor, em nome de Jesus, também exortar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, vai de encontro à necessidade, como o Senhor mesmo diz, vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, discerne os pensamentos agora através da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já aprendemos aqui nesse versículo, nós falamos sobre Paulo, sobre o servo, as características do servo, o chamado, as características do chamado. E agora vamos falar sobre as 3 últimas palavras do versículo. Evangelho de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que o Evangelho que Paulo apresenta na carta aos Romanos, e é o Evangelho que ele vai apresentar em toda a sua trajetória, assim como os apóstolos, assim como Cristo, esse Evangelho que é anunciado no Antigo Testamento, que começa lá antes da fundação do mundo. Deus já tinha desenhado este Evangelho, Deus já tinha projetado este Evangelho. Quando o homem cai lá em Adão, a humanidade cai através de Adão, ali Deus já tinha tudo já desenhado, tudo planejado. Nada sai do controle do plano de Deus, porque Ele é onisciente. Então esse Evangelho, a palavra Evangelho, vem de Evangelion, que significa boas novas, ou boas notícias. Então são boas novas de salvação. E aqui, nesse livro de Romanos, e
talvez eu consiga nessa noite falar dessas 3 boas novas que o apóstolo Paulo traz no livro de Romanos. Pelo menos 3 boas novas. Porque o Evangelho é isso, são boas novas, boas notícias. São boas notícias de salvação, de restauração, de libertação. Então o Evangelho é boas notícias, é coisa boa. Mas esse Evangelho também é de Deus. Não é o Evangelho do Almerito, não é o Evangelho da Vila dos Pássaros, não é o Evangelho da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de nenhuma denominação, da Igreja Católica, não é Evangelho de nenhuma instituição, é o Evangelho de Deus. Portanto, nós não podemos nos basear a nossa vida em filosofias humanas, o que um pensou, o que o outro acha, o que o outro pensa, o que falam ali, o que falam do outro lado. Não, o Evangelho é de Deus. O que vale no Evangelho de Deus é aquilo que está escrito na sua palavra. Esse Evangelho de Deus, em algum momento o apóstolo Paulo vai dizer Evangelho de Deus, ou Evangelho de Cristo, ou Evangelho de Jesus, que é a mesma coisa. Então, o que vale não é o que eu penso, é o que está escrito. Geralmente eu trabalhei numa empresa, a última empresa que eu trabalhei, tinha muitos cristãos e muitos obreiros de várias denominações, de Itapevi, de Barueri, e às vezes a gente fazia uma roda lá e conversava. Eles não gostavam muito de discutir comigo, porque eles sempre perguntavam, o que você pensa? Aí eu falava, não, o que interessa não é o que eu penso, é o que está escrito. Eu deixava eles falar, um falava, eu penso isso, outro eu penso aquilo. Cada um falava o que pensava, a minha opinião é essa. Aí quando eles falavam para mim, e a sua? Não, a minha opinião não vale. Aí eles ficavam assim, o que vale é o que está escrito. O que está escrito? Porque o Evangelho não é meu, não é seu, não é nosso. É o Evangelho de Deus, instituído por Ele. Então não é a minha filosofia, eu não vou subordinar o que está escrito na palavra à minha filosofia, muito pelo contrário, eu vou subordinar a minha filosofia, o meu pensamento ao que está escrito. O que está escrito é o que realmente é verdade, é verdadeiro. A palavra de Deus é a verdade. Nós seres humanos, nosso coração é enganoso. Muitas vezes a Bíblia, quando vai falar de coração, nesse sentido, está falando da alma, da mente, da onde saem as emoções, os pensamentos, as filosofias, ideologias. E nós podemos nos enganar. Então, o que é predominante na nossa vida como cristão, como aqueles que alcançaram o Evangelho, é entender que esse Evangelho é o que está escrito. E eu converso muito com a minha esposa, com alguns irmãos, né? E compartilho que o meu maior exercício como pregador da palavra, o mais dificultoso, o mais exaustivo exercício, é que quando eu estou no momento da palavra, eu me esvaziar das minhas filosofias e das minhas ideologias. Porque quanto mais eu, Almerito, misturar a mensagem que eu prego com a minha filosofia, quanto mais eu misturar a mensagem que eu prego com as minhas ideologias, menos essa palavra que eu prego terá poder. Porque o poder vem da palavra, mas a palavra pura, a palavra genuína de Deus, não a palavra misturada com as minhas filosofias, com as minhas ideologias, com aquilo que eu penso. Então é um exercício exaustivo, não é fácil. Para os pregadores, né, sabe que isso não é fácil. Você subir no púlpito e se esvaziar daquilo que você pensa, daquilo que você acha, e deixar a Bíblia, a palavra de Deus falar aquilo que ela quer falar, porque a palavra de Deus tem poder. A minha filosofia, a minha ideologia não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder para salvar. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso que quando Felipe é transportado pelo Espírito, aquele eunuco, ele lia, mas não conseguia compreender. Então, para que ele pudesse compreender, Felipe foi descrevendo as Escrituras, de Gênesis, quando eles falam na Escritura, na Torá, nos Salmos, nos Profetas, ele foi descrevendo a palavra para aquele eunuco, e ele descrevendo a palavra, aquele eunuco creu e foi transformado. Se Felipe estivesse ali, usando, olha, eu acho, eu penso, a minha opinião é essa, aquele eunuco não seria transformado, mas quando ele descorreu as Escrituras, que falavam acerca de Cristo, aquele eunuco foi impactado e foi transformado, pelo poder do Evangelho de Deus. E muitas pessoas acham que o Evangelho, por esse termo Evangelho ser utilizado apenas no Novo Testamento, eles vão achar que o Antigo Testamento também não é Evangelho. Mas nós temos que lembrar que os apóstolos que instituíram este Evangelho, eles se utilizavam do Antigo Testamento, porque naquela época não havia Novo Testamento ainda. Então eles fundamentaram o Evangelho, eles instituíram esse Evangelho que era de Deus, utilizando as Escrituras, que era o Pentateuco, livros históricos, salmos, livros poéticos, todo aquele conteúdo do Antigo Testamento, e faziam referência, muitas vezes, desses escritos. Então, é errado eu dizer que o Evangelho é só o Novo Testamento, descaracterizar tudo o que estava escrito, muito pelo contrário. Os apóstolos fizeram questão de, dentro das Escrituras, fazer nascer, ser gerado o Evangelho do Novo Testamento. Então esse Evangelho, ele é de Deus. Ponha isso na sua mente, tome cuidado. Como eu falei aqui, acho que foi no culto de ensino passado, que nós, hoje, nossa igreja, nós cristãos, estamos muito mal acostumados, estou generalizando, eu sei que não é a maioria, mas estou generalizando, porque nós lemos muitos livros que falam da Bíblia, carregados de filosofias e ideologias humanas, e não lemos a Bíblia. Então eu posso ler um livro que fala da Bíblia, mas eu tenho que ler pelo menos um livro da Bíblia, junto, para que eu não fique tão sobrecarregado com filosofias e ideologias humanas que não vão me transformar. O que vai me transformar é o Evangelho de Deus. Então, para ganhar um pouquinho de tempo aqui, então esse Evangelho que é apresentado por Paulo no livro de Romanos, ele vai trazer algumas características desse Evangelho. Então a primeira característica, ele vai descrever do capítulo 1, verso 16, se você quiser anotar, do capítulo 1, verso 16, até o capítulo 3, verso 20, ele vai descrever a primeira característica desse Evangelho. Eu não vou ler tudo, depois você pode ler lá na sua casa, pausadamente. Eu vou aqui trazer uma base desse Evangelho, mas depois a gente vai voltar lá no versículo 2, versículo 3, a gente vai discorrendo mais detalhadamente o que é isso, mas eu vou trazer aqui qual é a base desse Evangelho que o apóstolo Paulo traz. Então, até do capítulo 1, verso 16, até o capítulo 3, verso 20, eu vou ler aqui apenas o capítulo 3, verso 9, que diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui, eu usei esses textos para ilustrar, ele está concluindo aquilo que ele começa lá no capítulo 1, verso 16, que é o quê? A culpabilidade humana. Então ele está começando a descrever o Evangelho, declarando que o homem é culpado, que Deus não tem culpa. Se o homem
peca, a culpa não é de Deus. Se o homem mata, a culpa não é de Deus. Se o homem adultera, a culpa não é de Deus. Se o homem faz o que faz, a culpa não é de Deus. Se por causa do ser humano tem aquecimento global, se por causa do aquecimento global tem mais catástrofe, mais desgraça e mais morte e mais guerra e mais vírus e câncer e tudo e muitas doenças que são geradas, provocadas pela atitude do ser humano, Paulo vai descrever que tudo isso não é culpa de Deus. Deus não tem culpa nisso. A culpa é do homem por causa do efeito do pecado. Quando Deus ele faz o jardim, faz o homem, o jardim do Éden, cria a terra, faz o homem, faz a mulher, ele coloca uma árvore lá, fala, não é para comer desse fruto, e eles comem, a culpa não é de Deus, porque Deus colocou a árvore, Deus não podia colocar aquela árvore lá. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. É isso que Paulo está querendo dizer, a culpa é do homem. Vocês têm que entender, Romanos, que vocês são culpados. No discurso de Pedro, onde ele ganha 3.000 almas, ele diz, olha, nós matamos a Cristo, nós crucificamos aquele que Deus enviou. Ou seja, a culpa é nossa, nós somos culpados. Tem um sermão, não sei se é de Charles Spurgeon, os irmãos me ajudem. Eu esqueci o nome, acho que não é Charles Spurgeon, mas é um livro que eu li. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, isso. Nesse livro vai dizer que depois do sermão, as pessoas choravam abraçado às colunas com medo de Deus. Porque entenderam que a culpa era deles, que a culpabilidade estava sobre eles. Nós somos culpados, é isso que Paulo está dizendo. A culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. Eu não posso errar e dizer que a culpa é de Deus. É isso que Paulo está dizendo, não tem nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. E dentro disso aqui nós vamos conhecer 4 tipos de personagens, mas fica para a semana que vem, que estavam debaixo da ira de Deus. Semana que vem vocês vão conhecer os 4 personagens que estavam debaixo da ira de Deus. E nós estamos enquadrados nesses 4. Um desses 4 você é. E eles entenderam isso, que nós estamos, tenha em mente que nós estamos debaixo da ira de Deus, porque somos culpados. A lei que Deus criou só veio para mostrar que nós somos culpados, nós não conseguimos viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. Deus cria a lei, 613 mandamentos, o homem não consegue cumprir, não dá conta de fazer aquilo que Deus quer, porque o ser humano é limitado, é pecador, não consegue. Por isso que Deus criticava muito os fariseus, porque os fariseus, eles declaravam que conseguiam cumprir a lei. Mas é impossível para um homem, foi declarado, foi evidenciado que nenhum homem poderia ser capaz de cumprir a lei. Os 613 mandamentos. Mas alguns religiosos se vestiam, se portavam e faziam pronunciamento através do seu comportamento e da sua fala, declarando que conseguiam viver esses mandamentos. Mas Jesus veio para cumprir a lei por nós. Jesus veio mostrar que dá sim para fazer o que Deus quer, o que Deus se agrada. Ele cumpriu toda a lei e ele agradou a Deus. Era para nós termos feito isso e nós não conseguimos. E aí, então ele apresenta a primeira boa nova.
de salvação. Aí ele vai começar no versículo, no 3:21, até o capítulo 5. E no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para os culpados, eu quero apresentar a justificação pela fé. Essa é a primeira boa nova, que nós somos justificados pela fé. Nós entendemos que nós somos culpados, para então sermos justificados pela fé. Não há coerência em eu ser justificado de uma coisa que eu não sou culpado. E ele fala, e quando somos justificados pela fé, pelo sacrifício de Jesus, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, pela fé, somos justificados, temos paz com Deus, porque a culpa nos tira a paz. Quando você entende que você é culpado, 100% culpado da sua condenação, porque essa culpa nos condena. Quando o juiz, lá no tribunal, bate o martelo e diz para o réu culpado, ele tem que cumprir uma pena. Então essa culpa nos faz condenados ao inferno, à segunda morte. E quando nós entendemos essa culpabilidade, isso nos tira a nossa paz, ou não? Mas a boa nova é que Jesus morreu na cruz para nos trazer a paz com Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Hoje você não é mais culpado, hoje você não é mais condenado, hoje você não precisa andar com medo, porque você tem paz com Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Era isso que Paulo estava falando para Romanos. Romanos, eu fui separado para o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é aquele que vem para os culpados, dizendo: eu justifico vocês pela fé, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje você tem paz com Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Evangelho é isso. Então, quando você for pregar o Evangelho, prega o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus é justificação. O Evangelho de Deus é paz. O Evangelho de Deus é esperança de glória eterna. Mas antes disso, ele mostra a culpa. Às vezes nós evangelizamos errado. Ou evangelizamos um evangelho nosso. Olha, vem para Jesus, vai lá na minha igreja, que lá na minha igreja você é pobre e vai ficar rico. Você tem problema e você vai resolver o seu problema. Jesus vai resolver o seu problema. Eu estou com problema no casamento, vai lá que Jesus vai resolver o seu problema. Eu estou com conta, eu estou com o cartão estourado, vai lá que Jesus vai te abençoar. Vai lá que na minha igreja tem milagre, tem bênção, tem cura. Não, irmãos, isso não é evangelho. Evangelho é quando você fala: olha, você é culpado, você está condenado, você vai para o inferno, mas tem um Jesus que morreu na cruz para justificar você pela fé e te dar a esperança da glória eterna. Isso é evangelho. Quando for pregar, prega o evangelho. Mas se eu pregar, ninguém vai vir, não tem problema. Continue pregando o evangelho. Não pregue o seu evangelho, pregue o evangelho de Deus. Não, eu vou dar um jeitinho aqui, porque desse jeito ninguém vai gostar. Não, irmão, não enfeite, não descaracterizem. Pregue o evangelho de Deus. Eu não sei se essa igreja vai encher
ou vai esvaziar. Mas uma coisa eu peço a Deus, antes de pedir a Deus para Deus trazer pessoas, antes de pedir para Deus encher, eu peço, Senhor, que eu sempre pregue o seu evangelho, que eu sempre pregue a verdade, que eu sempre pregue aquilo que está escrito e que eu seja subordinado ao evangelho de Deus. Como pastor, é isso que eu posso garantir para vocês. Vocês me ajudem em oração para eu conseguir isso, mas a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês, gente, é o evangelho de Deus. Eu não tenho carisma, eu não tenho jeito, eu não tenho habilidade, eu não vou saber tratar alguns assuntos, eu não vou ter artifícios, atributos talvez que alcance a expectativa do seu intelecto, da sua emoção, mas há uma coisa eu tenho para oferecer para vocês, como Paulo tinha para oferecer para Romanos, é o evangelho de Deus, que pega um culpado sem paz e o justifica e o dá esperança de glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, nós temos paz com Deus pela fé, pelo sacrifício de Jesus. Aí depois lá, já no capítulo 7, versículo 15, depois nós vamos passar tudo isso, tá, irmãos? Bem detalhadamente, tá? Sim. Mas aí a gente já vai passando, entendendo o que está acontecendo, né? O que Paulo está fazendo? Por que Paulo escreveu isso? Aí a gente vai entender por que ele estava escrevendo. Por isso que é bom a gente fazer uma síntese primeiro, para depois voltar lá no texto e entender. Então, Romanos 7,15. Até lá quase no capítulo 8, ele vai falar de algo também. E eu escolhi dentro disso tudo, lá do capítulo 7 até o capítulo 8, eu escolhi um texto aqui, 7,15, que diz assim, ou melhor, 14, 7,14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então aqui, Paulo vai descrever outro problema para os romanos. Ele fala, vocês são culpados e agora vocês foram justificados. Ah, Paulo, que bênção, mas não para por aí. Tem outra coisa. Além de vocês serem culpados, vocês também têm uma tendência para o pecado. Assim como e eu vou usar o meu exemplo, porque eu quero fazer o bem, mas quando eu faço o bem, o mal está junto de mim. Eu tenho dentro de mim uma lei que luta contra a lei de Deus, e essa lei que governa os meus membros é a lei do pecado. E mesmo eu não querendo fazer, eu faço.
Porque o pecado está dentro de mim. Então não sou eu que faço, porque eu fui criado imagem e semelhança de Deus. Então não sou eu, mas é uma lei que está dentro de mim, que é a lei do pecado, que nasceu lá em Adão, e veio subordinado para toda a humanidade, da qual eu faço parte, e isso me causa um efeito de tendência pecaminosa. Eu tenho tendência para o pecado. Eu não quero pecar, mas eu peco. E a minha carne sente prazer nisso. Então, mais um problema. Eu sou pecador. João vai dizer: filhinhos, eu escrevo tudo isso para que não pequeis. Porque quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então já está pecando. Então, todos os apóstolos concordaram com esta característica: nós somos tendenciosos a pecado. Aqui, parece que nós somos santos, né? Eu estou aqui de terno pregando, você fala: nossa, pastor merita. Não, irmãos, nós somos tendenciosos ao pecado. O pecado está dentro do nosso ser. Está dentro de nós. Quando a gente vê, já pecou. Nós temos que reconhecer isso. Eu sou pecador, você é pecador. E assim como Paulo, nós temos que reconhecer que nas nossas atitudes existe pecado. Eu amo, mas no meu amor está carregado de pecado. Eu faço caridade, eu me esforço, mas no meu esforço o pecado está ali junto comigo. Quando às vezes eu faço alguma coisa boa, e quando eu faço, o pecado está junto de mim, querendo que alguém veja, que alguém reconheça. Poxa vida, eu fiz isso e ninguém viu. Eu me acho tão bonzinho. Me acho tão bom. Eu olho para o espelho e falo: nossa, você é um anjo. Mas Paulo não, Paulo ele fazia o bem, mas ele sabia que mesmo ele fazendo o bem, o pecado estava ali. Por isso que eu falo que para os pregadores que é um exercício difícil, porque enquanto eu prego para vocês aqui a palavra de Deus, o pecado está aqui dentro de mim, querendo que eu misture essa palavra com a minha filosofia, com a minha ideologia, para que essa palavra não transforme, não entre dentro do teu coração, não faça o efeito que é necessário. Por isso que nós temos que entender que dentro de nós existe essa lei, essa guerra. Ah, pastor, mas você está dentro da igreja, mas o pecado está dentro de mim. Onde eu vou, o pecado vai. Eu estou orando por alguém e o pecado está ali. Eu estou fazendo alguma coisa para Deus, mas o pecado está ali dentro de mim, querendo me dominar, querendo me dominar, me fazer me orgulhar, me fazer me envaidecer, como os discípulos pregaram, os discípulos expulsaram demônio, curaram enfermos, mas eles também tinham a tendência pecaminosa. Chegaram diante de Jesus falando: Senhor, olha, os demônios se sujeitam, a gente ora e os enfermos são curados, que maravilha. Aí Jesus, entendendo a pecaminosidade do que eles estavam fazendo, porque eles estavam fazendo bem, mas estavam carregados do pecado, falou: olha, tomem cuidado, porque eu vi o diabo, por causa do pecado, fazer maravilhas. Era anjo de luz, querubim ungido, mas eu vi ele descendo da terra. Então tome cuidado, não se alegrem por isso, se alegrem pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Nós somos pecadores, e nós temos que entender que somos muito pecadores. Somos até mais pecadores daqueles que não processam a fé, daqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, porque nós sabemos o que é certo e eles não sabem. E mesmo assim nós fazemos errado.
Por isso que o juízo vai vir mais pesado para nós, que conhecemos a verdade. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Era o que Paulo estava dizendo para Romanos. Romanos, vocês são pecadores. Vocês estão dominados por uma lei que é contra a lei de Deus. E é a lei do pecado, a qual eu fui vendido para ela. Eu fui vendido como escravo para o pecado. Espera aí, mas Paulo falou que era escravo de Cristo, agora é escravo do pecado? Como assim? Não estou entendendo. Por isso que a gente tem que ler todo o contexto. Porque ele era escravo realmente do pecado. Mas ele foi comprado. E aí Jesus tirou ele das mãos da lei do pecado. E agora ele é escravo de Cristo. E aí lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: portanto, agora, ora, eu era escravo do pecado, mas agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos pecadores. Mas para nós que somos pecadores, Paulo, ele vai trazer uma boa nova, porque o evangelho é boa nova, e a boa nova que ele traz é regeneração. Jesus na cruz do Calvário, quem está em Cristo já não é mais escravo do pecado, agora vive pelo Espírito, Espírito de regeneração. Ele está sendo consolado, confortado, edificado, transformado pela palavra de Deus. Ele não é mais escravo do pecado, agora ele está sobre a lei espiritual do Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo não estão mais em condenação, não vivem mais debaixo da lei do pecado, porque estão em Cristo Jesus. O Evangelho, ele nos justifica. E o Evangelho, ele também nos regenera. Então nós somos regenerados. É por isso que eu venho aqui na igreja, irmãos. É por isso que você tem que estar aqui nesse lugar, ou ouvindo essa mensagem, ou ouvindo essa transmissão, assistindo. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós fazemos exercícios, como diz a palavra, espirituais, de comunhão, de oração, de palavra, para que o Espírito abunde em nós, o Espírito Santo, ele seja cheio em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Ou teria que ser o objetivo principal. Porque dentro de nós há uma lei. Paulo, ele era salvo em Cristo, mas ele declarava que o pecado estava dentro dele. João, como eu falei, ele falou, olha, ele estava falando para a igreja, olha a igreja, não é para vocês pecar, mas se caso acontecer de vocês pecar, vocês têm um advogado no céu. Em outro texto a Bíblia vai dizer, os que pecarem, trate ele com amor, com mansidão, ajudem eles a se levantar. Porque o pecado é algo que pode acontecer no meio do povo de Deus, em alguém que é cristão, que é salvo em Cristo Jesus. Porque dentro de nós é uma lei que luta contra a lei de Deus. E essa lei é o pecado.
Conheci um pastor que ele falava que dentro de nós há 2 cachorros, um preto e um branco. Não sei se os irmãos já ouviram essa história. O preto simboliza a carne e o branco simboliza o espírito. E eles estão em guerra contínua. Qual cachorro que vai ganhar? Aquele que for mais bem alimentado. Então, quando eu estou aqui ouvindo a palavra, quando eu estou em comunhão com os irmãos, eu estou alimentando o espírito. Sabe aquele episódio de Elias, quando ele está na caverna, né, se não me engano? Aí vem um terremoto, né? Depois vem um fogo, depois vem um furacão. Não sei se é necessariamente nessa ordem. E aí ele fala, no terremoto Deus não estava, não é assim? No furacão Deus também não estava. E no vento também Deus não estava. Porém veio uma brisa suave, não veio? E ali veio a voz de quem? De Deus. Dentro de nós tem várias vozes. Tem a voz do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa filosofia, da nossa ideologia, do que é bom para nós, do pecado, da carne. E essas vozes são terremoto. Essas vozes que estão dentro de nós é furacão, é fogo. Mas dentro de nós também tem uma voz. É a voz do Espírito Santo de Deus. E ela é brisa suave. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós, irmãos, a Bíblia mesmo diz que Jesus, ele não vinha clamar em alta voz. Ele não veio clamando em alta voz. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele fala, mas ele sussurra dentro de nós. E para nós ouvirmos o Espírito Santo, nós temos que abafar essas vozes. Porque senão a gente não vai ouvir o Espírito Santo. A gente vai ouvir nosso ego, nossa filosofia, o que a gente pensa, o que a gente aprendeu na faculdade, não sei aonde, e isso vai minando, extinguindo a voz do Espírito Santo. Aí a gente não quer mais saber das coisas de Deus, a gente não quer mais as coisas espirituais, a gente não quer buscar aquilo que nos edifica nosso espiritual, e isso só nos vai levando cada vez mais para sermos dominados por essa lei, que é a lei do pecado. Todos nós pecamos, como eu disse. Mas é muito difícil você ver alguém que está buscando a Deus de verdade, que está em oração, na palavra, não fazendo disso uma religiosidade, mas como nós aprendemos na escola bíblica dominical, fazendo como Jó, com intensidade, de coração. É muito raro você ver uma pessoa dessa cair de repente. Geralmente as pessoas que caem, que se afastam de Deus, vinha todo culto, já vem só um domingo, aí começa, vem cada 15 dias, aí de repente, cadê o irmão? Não, né? De repente você vê em outro lugar que não é propício, e assim vai, irmãos. Nada acontece de repente. É uma mensagem no WhatsApp, é uma conversa, é uma amizade, e aquilo vai levando a gente só para ser dominado cada vez mais pelo pecado. É como diz a palavra de Deus, é a porca lavada que volta para o chiqueiro. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos lavados. Quem nos lava desse pecado, quem nos regenera é o sangue precioso derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. Para os pecadores existe uma regeneração por meio de Cristo Jesus. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para sermos regenerados. Não tem nada que nós façamos que nos regenere, que nos lave, nos limpe desse pecado. É simplesmente por meio de Cristo Jesus, porque Ele já morreu na cruz do Calvário.
Então, no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, seja regenerado do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo aos romanos. Isso é o evangelho de Deus é um evangelho de regeneração. E para encerrar, aí ele vai falando dessa vida do Espírito. Aí lá no verso 8 ele vai falar que mais vencedores. E no verso 9, ele vai começar a apresentar um assunto aqui até que dá um pouco de polêmica, mas que é a eleição soberana. Romanos 9, 7, que diz assim. Vou começar do 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão: então, por que Deus ainda nos culpa? Por quem resiste à sua vontade? Aí ele vai trazer mais um problema aqui para os romanos, dizendo: existe uma eleição. Deus elegeu um povo. Então, peraí, eu sou culpado. Ele fala: então por que Deus me culpa? Está vendo que é algo lá, ele já está falando de algo que ele começou a falar lá. Então, é o contexto. Nós temos que estudar todos os livros da Bíblia. Essa é uma das regras da hermenêutica, considerando todo o contexto. A gente não pode pegar um texto isolado. Depois a gente vai nesse texto explicar melhor para os irmãos, que hoje não vai dar tempo. Mas ele estava falando, já estava dialogando, imaginando os romanos falando: mas por que Deus nos culpa? Por que a culpa é nossa se ele já escolheu? Ora, se eu estou predestinado a ir para o inferno, então por que né, é isso que Paulo está querendo dizer. Já que Deus escolheu, já que Deus já elegeu um povo para morar no céu, e eu sou culpado. Você falou que eu sou culpado. Você falou, Paulo, que nós romanos somos culpados, que nós romanos somos pecaminosos, temos a tendência a pecar. Então, estamos com todas as características de alguém que é predestinado a ser condenado mesmo e ir para o inferno. Porque é como Paulo vai dizer em outra carta: então, quer comamos, comemos e bebemos, e que amanhã morreremos. Se não faz sentido o que eu faço aqui na terra, eu estou pregando o evangelho, estou cumprindo a vontade de Deus, e isso não tem diferença nenhuma, não tem efeito nenhum, então faz o seguinte: vamos comer e beber e depois a gente morre. Por quê? Porque os romanos, Paulo foi escolhido para pregar aos gentios. E muitos judeus que estavam inseridos na igreja de Romanos e até em outras igrejas, declaravam, e isso vai ser tratado lá no capítulo 2, capítulo 3, depois a gente vai entrar nesse assunto, a respeito da circuncisão. Que só quem era circuncidado ia para o céu,
que só quem era circuncidado era salvo, porque Jesus tinha vindo para os judeus. Então ele traz esse tema para a carta de Romanos, dizendo, explicando essa eleição de Deus. Vai falar de Abraão, vai falar de Isaac, vai contar a história, e já vai trazer as indagações que tinha na igreja de Romana. Então, eu não sou judeu. Ele mesmo vai dizer, nem todo Israel é Israel. Aí ele vai começar a falar nesse tema. Nem todo eleito é eleito, nem todo aquele que foi escolhido por Deus, de descendência de Abraão, é filho de Deus. Porque ser filho de Deus não depende disso. Ele começou a explicar. E lá, para a gente correr aqui, lá em Romanos 10, 13... Eu vou começar lá no 5 para vocês entenderem o contexto. Diz assim, 10:5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele fala, tá bom, romanos, vocês não foram eleitos? Vocês não foram escolhidos? Não faz parte do povo de Deus? Não tem circuncisão? Então eu quero dizer uma coisa, se confessares com a tua boca e crer no seu coração, todo aquele que crê será salvo. Ele estava dizendo, o evangelho não é só para judeu, o evangelho não é só para o evangelho não é só para mulher, não é só para homem, é para todos, é para o brasileiro, para o africano, é para o europeu, para o asiático. Este evangelho que é de Deus e que eu prego, este evangelho é universal para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu for culpado, se eu sou pecador, mas se eu crer, eu sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho de Deus. Todos, vocês que estão aqui me ouvindo, ou você que está assistindo essa mensagem, o evangelho de Deus, ele diz que você pode ser salvo se você confessar a Cristo como Senhor e crer no teu coração. Todo aquele que crê será salvo. Então, onde você estiver, da maneira que você estiver, essa confissão tem poder de te salvar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Aos que estão aqui, peço que você se coloque de pé. Nós vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida. Que você guarde essa palavra no seu coração. Logo após a oração, a Samara... Você consegue louvar, filha? Samara vai estar louvando e nós vamos estar contribuindo na obra do Senhor. Então, você foi alcançado pela salvação. Se você está aqui nessa noite, você foi alcançado por este evangelho, que não é de homens, é o evangelho de Deus.
Essa igreja aqui, ela é administrada por homens, porque assim foi da vontade de Deus. Mas o evangelho continua sendo de Deus. Essa instituição que é a igreja tem falhas, porque é administrada por seres humanos, e essa é a vontade de Deus. Mas o evangelho que salva, o evangelho que te dá a paz, que tira a sua culpa, o evangelho que tira você da lei do pecado, o evangelho que traz salvação para todo aquele que nele crê, ele continua sendo o evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então vamos orar, que Deus possa alcançar vidas através desse evangelho, que Deus possa nos capacitar para pregar este evangelho, e vidas sejam salvas e alcançadas em nome do Senhor Jesus. Oremos agradecendo a Deus por esta palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por cada um que ouviu esta mensagem. Senhor, que nós possamos cada vez mais entender o que é o seu evangelho, Senhor, o evangelho de Deus. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos regenera, que o Senhor nos justifica, Senhor, e é tudo por intermédio da fé em Cristo Jesus, Senhor. Que nós possamos entender cada vez mais a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu desejo para nossas vidas, Senhor, e que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem sentar por um instante. Samara vai estar louvando. Nós vamos estar contribuindo. E como os irmãos sabem, nós temos aí a nossa campanha da Corrida dos 10 para ajudar na construção dos templos no Nordeste, no Norte, onde tiver um templo para ser construído para a honra e para a glória do Senhor. Quanto mais templos são construídos, mais esse evangelho alcança vidas, irmãos. Então creia que os seus R$10, ele vai se transformar em almas que vão ser alcançadas por este evangelho. Creia nisso, viu? Em nome de Jesus. Quando você contribuir, seja com o seu dízimo, seja com a sua oferta, pelo menos eu faço isso. Corrida dos 10, quando você pôr na salva, contribuir, ore, irmãos, fala: Senhor, que esse dinheiro aqui, Senhor, seja para alcançar vidas, Senhor, que seja para proclamar o seu evangelho, e Deus vai prosperar a sua contribuição, e vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Então, se você não pegou o envelope ainda, irmãos, pegue o seu envelope, contribua. Se você já tem R$10 aqui hoje, já pega ali, já contribui para ajudar em nome de Jesus. Oferte, dizime na casa do Senhor, e Deus abençoe em nome de Jesus. Samara louvando. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hino de número 370. 370, amém? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés.
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue, no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que benção. Agora nós vamos encerrar nessa oração final. Quero estar apresentando aqueles que estão enfermos, doentes, as causas impossíveis na mão do Senhor, porque Ele é Deus de impossível, Ele pode sim fazer o milagre, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, né? Se Deus nem ao seu próprio Filho poupou, antes nos entregou, como diz aqui no Evangelho, né? Não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então aquilo que você pedir, que é impossível, Deus pode fazer pela sua graça, misericórdia e bondade. Amém? Nós vamos orar a Deus nesse momento. Então semana que vem a gente continua. Então eu quero que os irmãos nessa semana vai pensando aí quem você é. São os 4 personagens que estão debaixo da ira de Deus e eu já sei qual eu sou. Aí você vai descobrir qual você é desses 4. Você é imoral ou você é moralista? Você é religioso ou você é idólatra? Um desses 4 você é. Ah, pastor, não sou nenhum. Então você tá enganado. Você vai ter que se encaixar um desses 4 semana que vem, em nome de Jesus, e nós vamos clamar a misericórdia de Deus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Vou pedir aqui para o nosso irmão, o Paulo, vem Paulo, fazer essa oração. E se alguém tiver um pedido, coloque nas mãos do Senhor. Amém. Oremos também a missionária Elisete, que pregou aqui está internada, e vamos estar orando para que Deus, hoje de manhã eu conversei com ela estava vendo se ia passar por cirurgia ou não, né, uma pedra no rim, né, e vamos estar orando para essa pedra sair e não precisar de cirurgia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor. Oramos, irmãos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Queremos Te apresentar neste momento, Pai, missionária Elisete, Senhor querido e amado. Vá de encontro a Tua filha, Pai, naquele hospital, Senhor querido e amado. Seja feita a Tua vontade na vida dela, Senhor. Mas o que pedimos, Senhor amado, é que ela não precise passar por essa cirurgia, meu Deus. O Senhor é médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Também é o primo do Davi, do irmão, nosso irmão Adão, que o Senhor visite neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus vivo e poderoso, agora nós te agradecemos por este culto maravilhoso que passamos, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor venha nos levar em paz para os nossos lares, nos guardar e livrar de todo mal. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluias. As mãos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, aleluias.